donos. Essas duas empresas são de origem americana, começaram a atuar aqui no Brasil a partir da década de 90 e dos anos 2000. Elas chegaram ao Brasil e conquistaram a população brasileira. E aqui, onde elas conseguiram sucesso, nós iremos apresentar sobre os três principais setores da empresa, que são o financeiro, o administrativo, e começaremos com o comercial com a minha amiga Caetano. Boa noite. Boa noite. Vou representar aqui a turma 10 da área comercial, só 6 Alves, como eu já tinha dito. E para fazer um breve assunto aqui do que é o comercial para você. Na verdade, o comercial envolve essas 3 áreas: atendimento, vendas e marketing. Bom, para essas 3 áreas trabalharem lindamente com a empresa, elas precisam estar bastante sincronia. Uma vez que se uma área dessas não ajuda a outra, não tem como uma empresa render bom lucro. Então, eu vou estar falando, começando por marketing. São marketing. A ideia de marketing. Para você criar um produto, você tem a criatividade, né? Para você lançar um produto ou inovar o mesmo dentro da sua loja, você também tem que jogar em cima dele propaganda ou publicidade. E entre a criatividade, entre o marketing. A partir do momento quando surge uma ideia, já vira marketing. Então, a marketing visa fazendo tudo isso o quê? Os desejos e necessidades dos consumidores. Marketing, vou falar um pouquinho dentro das empresas, então, McDonald's e Burger King. Aqui eu coloquei o logotipo das empresas, que são bem estabelecidos da visão do cliente, porque tem as cores vermelho e amarelo no McDonald's, vermelho, amarelo e azul no Burger King, que são duas cores bem prevalecentes, e eu vou falar o significado um pouquinho delas para vocês. O amarelo simboliza o quê? Simboliza a indicação, sendo uma rede de fast food, que é uma rede onde você tem a comida rápida, você faz o seu pedido e já come. E o vermelho, a satisfação, manter a cor. Então, se essas empresas, como você entra dentro dela, as cores que são prevalecentes são o vermelho e o amarelo. Já o Burger King tem o vermelho, o amarelo e o azul também, que é bem prevalecente, que chama também essa questão da alimentação. No McDonald's, o marketing da propaganda, ele visa bem. Ou seja, na televisão você vê bastante os jingles, as musiquinhas que são bastante memorizadas na mente dos clientes. Então, ele aposta bastante em propaganda. Ao contrário do Burger King. O Burger King ele não visa bastante a propaganda, apesar de que agora ele está lançando, né, o seu marketing na televisão, mas só agora que ele está postando. Então o Burger King visa o quê? Os pontos fortes dentro da empresa. Um deles a gente colocou a marca de refrigerante, que ela funciona da seguinte maneira: o cliente da primeira vez que ele faz o seu pedido, ele paga normalmente a primeira bebida, da segunda vez que ele vai consumir a bebida ou o lanche, só a bebida no caso, ele não precisa mais pagar, ou seja, da segunda bebida em diante, o refrigerante que a peça que eles trabalham não é mais, é gratuito para o cliente. Ou seja, isso significa o quê? Um marketing por favor, que segundo as nossas pesquisas, é um marketing mais difícil, porém satisfatório e compensador. Por quê? A imagem da empresa, ela não ajuda propriamente. Os clientes dentro dela se repassam, né, para as outras pessoas e eles trazendo mais público. Então, esse filme liga para as vendas. E vendas nada mais é do que você lançar no mercado de consumo o seu produto produzido. Nessas duas empresas, os funcionamentos de vendas são similares. O cliente chega, ele já tem um pedido, porque uma vez que eles pedem ao lanche, ele já tem a numeração, já é feito padronizado, segundo o primeiro lanche, eles têm seu hambúrguer, seu queijo, eles são muito rápidos. Os clientes já têm na mente o que eles vão pedir. Mas, porém, para uma venda ser efetuada com êxito, com eficácia, aí a gente já precisa mercadológica e pesquisa de vendas, que essas duas empresas fazem. Por quê? Porque eles vão associar os consumidores, a faixa etária de idade, sexo dos consumidores, sabe? Isso para quê? Por exemplo, se uma empresa McDonald's, uma certa região, como a gente falou lá de região estabelecida, ela tem mais um público infantil na Zona Sul. Então, consequentemente, o McDonald's, que agora está trabalhando com os desbancos do McDonald's Feliz, aquela demanda de produto daquela região vai ser maior.
E no caso do Burger King, ele estabelece mais fixo, que é o público jovem. Então, se naquela região sul ou norte tiver uma demanda maior de jovens, ele também vai conseguir ter esse controle de vendas. Então, isso gera para a empresa controle mensal, anual, para não faltar produto, para não ter de produto a menos ou demais, ter essa noção de que cliente que opera mais naquela certa região ou não. Nesse meio caminho andado, a gente entra com o atendimento. E por que atendimento? Porque o atendimento é a forma de fecha tudo, vamos dizer com chave de ouro. Atendimento é o quê? Você criou a ideia, você passou para vendas, porque se você cria uma ideia, a partir daí a área de vendas vai começar a andar e tem o atendimento, que hoje está sendo muito priorizado. Suponhamos um exemplo. Se você vai numa loja que eu tenho recebido, é só de que a empresa que quer ver. Então, provavelmente, você vai retornar àquela loja. Se você for mal recebido, provavelmente você retorna àquela loja não vai ser mais frequente. Você vai procurar uma loja diferente que atua com o mesmo produto, ou você vai procurar uma outra loja. Em vendas, em atendimento, o Burger King e o McDonald's são parecidos. Quando o funcionário, quando alguém é contratado, uma pessoa é contratada para atuar na área de atendimento, são passados treinamento para os dois padronizados. Você chega lá, recebe um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. No McDonald's, quando você vai chegar lá, eles falam com você boca a boca, diferente do Burger King. O Burger King também é passado treinamento, mas eles têm um headphone, um aparelho, para melhorar a audição do cliente. Ou seja, isso demonstra o quê? Preocupação da empresa para o cliente. Então, quando o cliente está sendo bem-vindo, não tem aquelas preocupações de você roubou lanche, né? Aquela bebida que eu pedi não foi aqui, eu realmente fiz o pedido. Por quê? Porque a audição deles foram melhores, né? Então eles se preocupam bastante com isso. Dessa maneira, eu vou fechar minha fala, agradeço a todos. Eu vou passar minha fala agora para a área administrativa com o Everton. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Everton, estou representando a área administrativa, onde ela se desdobra as seguintes áreas: recursos humanos, jurídico, compras, produção e logística. Qual é a responsabilidade da área administrativa? Ela é responsável por tudo que ocorre nas empresas. Ou seja, ela é onde se concentra o maior fluxo de informações. Tudo que acontece dentro de uma empresa é passado para a área administrativa, onde ela toma o conhecimento e passa para o setor responsável para solucionar o problema ocorrido. Sendo assim, então, agora vou apresentar como que funciona o setor de recursos humanos em ambas empresas. Ambas empresas trabalham com a segurança do trabalho, incluindo nisso, elas utilizam a CIPA. Ela também tem recrutamento e seleção, onde elas escolhem as pessoas para trabalhar e recrutam, sabendo se a pessoa é ou não é utilizável para a empresa, sabendo o que eles analisam. A dicção da pessoa, eles analisam a postura, eles analisam todo o comportamento da pessoa. Então isso é feito através do recursos humanos. No McDonald's, eles abriram um centro de recrutamento aqui que se localiza na República. Foi fundado em 2010 e o objetivo deles é não se concentrar no fluxo de pessoas dentro de uma loja. Por quê? Porque uma loja não tem estrutura para fazer um recrutamento e nem seleção. Então, lá dentro, eles colocaram pessoas capacitadas para estar fazendo essa função no centro de recrutamento do McDonald's. No Burger King, funciona diferente. Eles ligam para um analista de recursos humanos, onde um candidato que tem um interesse pela vaga vai até uma loja e eles ligam para o analista e o analista vai fazer a visita na loja para recrutar o candidato. Sendo assim, então, em cada loja, eles têm uma área administrativa onde eles tomam conta de tudo o que acontece dentro de uma loja e se porventura o problema não vier ser solucionado, eles passam para a matriz. Então, dentro dessa administração de cada loja, eles têm uma administrativa, tem o departamento pessoal, tem o jurídico de RH e todos os outros setores que eu já havia explicado e abordado para todos. Agora, então, dando continuidade, eu vou apresentar o setor jurídico. O jurídico ele veio com um simples objetivo: gerar paz entre toda a sociedade, assim fazendo com que todos respeitem as normas e as condutas do Estado. Como que o jurídico ele atua nas duas empresas? São iguais. Eles têm uma autonomia desde o atendente até os cargos gerenciais. Eles podem solucionar problemas, como por exemplo, a minha batata esfriou, o
meu lance veio errado, não foi esse refrigerante. Ou seja, eles não precisam chamar o gerente para solucionar o problema que aconteceu com o cliente. Então, sendo assim, eu passo a minha palavra, muito obrigado a todos, e passo a palavra para a Angélica. Boa noite a todos. Boa noite. Eu me chamo Angélica e da atividade áreas administrativas com auxiliares compras, produção e logística. Bom, como funciona o segmento de compras? Auxiliares de compras na empresa McDonald's e Burger King. Ambas funcionam da seguinte forma: o gerente é responsável pela executação dos pedidos. Os pedidos são feitos eletronicamente através do site dos fornecedores. No McDonald's, com o esquecimento do gerente fazer o pedido, pelo fato do sistema ser muito inteligente, automaticamente ele manda um pedido com a média que o gerente costuma pedir, dependendo da demanda de cada loja. No Burger King, eles trabalham com o produto mix. O que seria esse produto mix? À medida que as mercadorias chegam na loja, o gerente faz toda a análise, as anotações do que está entrando, para ele saber o que está saindo mais, o que precisa pedir mais, o que precisa repor no estoque, para que com isso tenha o mínimo de estoques possíveis. O que seria a produção no McDonald's e Burger King? Eles trabalham da seguinte forma: cada funcionário tem a sua devida função. Tem um funcionário para ficar a caixa, funcionário para tostar o pão, ou funcionário que prepara o lanche, e o funcionário que leva o lanche até a bandeja ao cliente. Todos de maneira organizada e efetiva. E como seria a logística do Burger King? Eles trabalham com o Milk Run. O que seria o Milk Run? Milk Run, corrida de leite, como a gente observa. Seria é a maneira mais fácil, mais rápida de fazer o transporte. Lembrando que no Burger King eles trabalham com a MED Distribution, a empresa responsável pela logística. Um caminhão é responsável por fazer todo o colhimento do produto nos fornecedores e trazer para o centro de distribuição para onde serão liberados para as lojas. Dessa maneira, será mais prático, mais ágil e respeitando o tempo, que é o que as empresas requerem. No McDonald's, como que funciona? Eles trabalham com a logística enxuta. O que seria a logística enxuta? Bem parecido com o Milk Run. Eles adotam o tempo exato na hora exata do cliente, porque todos os clientes querem o produto na hora certa na loja, porque eles precisam vender. E como que eles fazem? Os fornecedores são responsáveis por levar os produtos da mercadoria para o fiscal. O que seria o fiscal? Como a própria palavra fala, seria a cidade do alimento, que é o centro de distribuição do McDonald's, que tem são 170 mil metros quadrados de distribuição, ou seja, um espaço enorme. Que daqui a loja central é responsável por fazer a distribuição das lojas, dependendo da demanda de cada loja, dependendo da região que vende mais. Concluindo aqui a minha diária, estarei passando a palavra para a equipe de finanças. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Eu me chamo Sérgio. Boa noite. Me chamo Érica. Eu sou titular do setor financeiro, na organização de áreas de finanças e contabilidade. O setor financeiro de uma empresa, muitas vezes as pessoas veem ele como muito complicado ou imaginam que é muito fácil. Mas não é fácil nem é complicado. É só normal, como qualquer outra coisa. A gente é tão normal que a gente pode comparar ele com o sistema circulatório do corpo humano. Nessa minha demonstração, o coração vai estar sendo o setor financeiro e o dinheiro vai estar sendo o sangue. Como no corpo humano, o coração ele bombeia o sangue, vai mandando para todos os órgãos do nosso corpo, desde a cabeça até os pés, o setor financeiro não é diferente. Ele manda o dinheiro desse setor do RH até o marketing, jurídico, não importa o setor, ele vai estar mandando sempre a cota de dinheiro necessária para que chegue no final do ano, ele tenha o lucro necessário que a empresa esperou, ou até mais. Então, o setor de contabilidade, ele atua da seguinte forma. Primeiro, o setor financeiro vai mandar uma coleta de dados para a contabilidade.
vai ser feito o registro e o processamento. Ou seja, vai ser feito o movimento todo mês dos valores patrimoniais. A partir desses valores vão ser os resultados. Ou seja, o que cada área gastou, como foi, e se foi bom ou não. Sendo assim, comparando com o sistema circulatório do financeiro que falou, e se no coração, né, do setor financeiro, se parte, o que acontece? O setor contábil, ele vai mostrar isso com o valor do vermelho. Ou seja, o setor financeiro vai ter que ver o gasto, onde foi mais, onde foi menos, vai ter que ter estabelecido. Mostrando assim a aparência da empresa. Se a empresa estiver bem, ela vai estar feliz, vai estar mostrando uma boa imagem para os clientes, porque todo mundo vai estar trabalhando bem, e para a empresa vai ter uma boa produtividade. Caso contrário, ela vai mostrar uma má aparência. Por quê? Os colaboradores vão trabalhar sob pressão, porque eles têm que recompensar junto a perda de lucro que eles fizeram e restabelecer a receita deles. Agora, nós vamos falar sobre análise das duas empresas, mostrando crescimento, faturamento e algumas informações de crescimento. O Burger King, quando ele chegou no Brasil em 2004, eles tiveram um projeto de abrir 500 lojas em um ano. Eles não conseguiram atingir esse projeto em um ano. E em 2009, em setembro de 2009, o Burger King foi comprado pela 3G, que é do Marcel Tess, Jorge Paulo Alemã, Carlos Alberto Pires. E essa é a história do Burger King no Brasil. No Brasil, ele está em segundo lugar na rede de fast food, no ranking, e enquanto o McDonald's está em primeiro. No mundo, a visão do Burger King no mundo, ela é bem maior do que referente ao McDonald's. Isso acontece porque em 2002 foi lançado um filme que se chama Super Size, que ele trata de um jovem que ele ficou um mês inteiro comendo só o lanche do McDonald's. Nesse decorrer de um mês, após acabar a produção do filme, quando foi estreado, rolou uma doença no estômago dele, uma doença de estômago. E vocês podem ver que no primeiro trimestre de 2010 até o primeiro trimestre de 2011, foi feito algumas comparações. A receita do Burger King teve uma redução junto com o lucro. Eles fizeram esse ajuste diminuindo as folhas de pagamento, com gastos em pequenas coisas e diminuindo um pouco das lojas próprias no mundo. E o futuro faturamento Burger King visiona aqui no Brasil são dois grandes eventos que estão para acontecer no mesmo país. Em 2016 vai acontecer as Olimpíadas, em 2014 a Copa do Mundo. Vou estar passando agora para a Érica para falar sobre a empresa do McDonald's. O McDonald's, ele teve em 1937 o Richard Smalley. Porém, seus criadores não sabiam que o McDonald's se tornaria a segunda maior rede de fast food do mundo. Por quê? Porque ele foi criado com uma racista consciente, vivida na região de seus criadores. Sendo assim, mesmo se tornando essa grande rede de fast food, 52% das vendas são aqui no Brasil. Ele acredita que tem atingido 1.600.000 clientes por dia, com 1.500 funcionários por estado. E em 2009, ele teve um faturamento de 3,45 bilhões de reais, que representa 4,8% do montante de 2008. Como vocês podem ver, a receita líquida de 2008 e 2009 teve uma variação de 16%. A cada 10 horas é criada uma nova loja do McDonald's. E como a imagem mostra, estou mostrando o gráfico, né, no segundo do McDonald's, que representa uma crise que houve em 2007. Porque os lanches do McDonald's eram vendidos com preço muito alto para as classes A e B. E eles perceberam que diminuindo o preço, fazer para a classe C, eles conseguiriam se reestabelecer nessa média. Então, seria mostrar que esse produto foi o DPPC, que é grandes cadeias de pequenos preços. E agora eu passo a minha fala para nós, para fazer a conclusão do trabalho. Apesar dessas duas empresas serem duas gigantes no ramo do fast food, elas ainda têm muito que melhorar. Por isso, primeiramente, iremos falar dos pontos de melhoria de cada empresa e depois daremos sugestões para elas, para cada uma. Começaremos então pelo McDonald's. O McDonald's, nós acreditamos que ele deveria investir mais em tecnologia, porque assim diminuiria mais os custos e também o tempo. A empresa também deveria investir em treinamento para os seus funcionários, porque o treinamento do McDonald's é muito robotizado, ou seja, quando o cliente modifica alguma coisa no pedido, tem um atrapalho na hora da preparação do lanche.
Já o Burger King, nós acreditamos também que ele deveria investir mais em divulgação e também em promoções, pois assim a produção aumentaria e, consequentemente, as vendas. O Burger King deveria investir também no centro de recrutamento. Por quê? Porque assim diminuiria o tempo de seleção, como o meu amigo Everton falou. Quando uma pessoa tem que ser contratada, ela vai até a loja e tem que esperar o analista para estar fazendo o recrutamento. Então, desse jeito seria muito mais rápido. Dessa forma também, a empresa poderia estar contratando ou promovendo mais funcionários para serem citeiros. Por quê? Do Burger King já existe uma CIPA, só que ela é terceirizada e ela não faz vistorias. Então, quando acontece algum acidente, o funcionário acaba sendo maior prejudicado. Agora, as sugestões que nós damos para as duas empresas seria que o quê? Essas duas empresas cuidassem mais dos seus colaboradores, porque só zelando pela alimentação, pelo bem-estar físico e mental deles, e também pela educação, que eles poderiam estar recolhendo bons frutos positivos. Também elaboramos também para essas empresas que elas fizessem pesquisas com seus consumidores no ato da compra. Por quê? Por causa que aí ela teria um maior controle e acabaria diminuindo vários processos jurídicos que essas empresas acabam tendo. Fazendo assim também, a pesquisa seria de qual maneira? No ato do pedido, o cliente responderia 3 questões simples, que seria sobre atendimento, a organização do local e sobre o produto. Acreditamos também que as empresas deveriam fazer competições entre os seus funcionários e também entre lojas, fazendo assim com que os seus funcionários percebessem que o seu desempenho ajudaria muito no desempenho profissional e também em bonificações futuras. As duas empresas deveriam investir mais em ponto de distribuição. Por quê? Porque essas empresas aqui em São Paulo, cada uma tem um ponto de distribuição para distribuir para o Brasil inteiro. E fazendo mais pontos de distribuição, diminuiria o prazo de entrega das mercadorias e dos produtos para franquias. Também, já pensando na inclusão social, nós sugerimos para elas que elas se adaptem e também contratem cadeirantes, sem nenhuma dessas redes. Na nossa pesquisa de campo, nós descobrimos que ambas as empresas, elas não oferecem curso de Libras para os seus funcionários para que elas atendem melhor pessoas com necessidades especiais. Também, pensando mais também na biosustentabilidade, descobrimos que o McDonald's reutiliza o óleo de fritura das batatas para estar fazendo biodiesel. E nós pensamos no quê? Em fazer um projeto onde todas as empresas de fast food estariam reutilizando, fazendo esse mesmo processo para estar não só usando em meios de transporte, não só para seu benefício, mas também para beneficiar a sociedade. Para beneficiar também a sociedade. Agora, nós iremos falar sobre as boas práticas que a turma 10 adquiriu com a pesquisa desse trabalho. Como vocês podem ver, a nossa turma aprendeu, isso são palavras, mas para a gente significa muito mais. Tudo isso, inovação, agilidade, ter um bom atendimento, é necessário em qualquer empresa que a gente vá trabalhar. Por quê?
Se não tiver isso, a nossa vida profissional não vai para frente. Então, para concluir, eu gostaria de chamar aqui os